Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim falar para vocês sobre o desenvolvimento da linguagem escrita, a pré-alfabetização. Então, algo que eu quero chamar a atenção nesse vídeo de hoje é sobre o trabalho da consciência fonológica atrelado à pré-alfabetização, certo? A consciência fonológica, para quem não sabe o que é a consciência dos sons da fala. Para uma criança ser alfabetizada, ela necessita entrar em contato com esse mundo de pessoas que falam, certo? Só que isso não basta, né? Porque a fala é inata, certo? Mas a escrita não. Para nós desenvolvermos a escrita e a leitura, nós precisamos de metodologia. Sem metodologia, nós não conseguimos isso como a fala no caso, né? Mais cedo ou mais tarde a criança vai falar, né? Mas é claro que eu já falei em outro vídeo que nós temos aí os marcos do desenvolvimento, no qual nós não podemos ficar esperando intervenção ou esperando que a criança desenvolva essa fala, caso ela esteja atrasada, sem uma equipe, sem um fonoaudiólogo, sem uma pessoa responsável para que isso ocorra. Mas em relação à linguagem escrita e à leitura, o que eu quero dizer é que sem consciência fonológica, que é a consciência então dos sons da fala, uma criança não consegue codificar. O que é codificar? É transformar sons em letras, que é na verdade a escrita. Para que isso ocorra, ela precisa ter consciência desses sons. Ela tem que entender que cada letra possui um som, né? E este som está atrelado àquela letra ou mais letras, né? Do ponto de vista ortográfico, por exemplo. Então, a partir do momento que ela entender isso, essa criança já passa por um processo de alfabetização. Isso torna-se muito mais concreto para ela, certo? Então, nós temos várias metodologias de ensino. Nós temos várias metodologias e eu costumo dizer quando eu dou meus cursos, aulas na pós, que toda metodologia, na verdade, ela alfabetiza, né? Mas ela tem algumas, né? A maioria delas, toda metodologia tem algumas entraves no processo de alfabetização. E isso ocorre por quê? Porque a criança, na verdade, fica presa a determinadas situações da escrita e muitas vezes não evolui essa hipótese de escrita alfabética. Então, eu tenho uma criança que está em fase pré-silábica, por exemplo, onde ela faz uso indiscriminado de caracteres, né, de letras, às vezes coloca até números junto com essas letras e não tem valor sonoro. Então, na palavra boneca, ela vai colocar 10, 15 letrinhas para essa palavra, porque quanto mais letras para ela, melhor melhor fica, né? E aí, o que acontece? Essas letras, muitas vezes, não têm valor sonoro, ou seja, ela não está adequada com a pauta sonora da palavra boneca. E aí, o que acontece? A gente tem que evoluir essa criança, né? Para que ela vá, então, após a pré-silábica sem valor sonoro, para que ela entre na hipótese silábica com valor sonoro. E existem exercícios específicos para avançar as hipóteses de escrita. Muitas vezes o professor, o pedagogo, o alfabetizador, ele passa alguns exercícios para a criança que são equivocados, que não faz com que ela evolua na hipótese de escrita. E aí o que acontece? Acaba incitando a criança a decorar a palavra. Aí ela acaba escrevendo e acha que a palavra, o professor, no caso, acha que o que ela escreveu é porque ela está sabendo o som. E na verdade não é. A gente vê muito na prática diária crianças escrevendo, por exemplo, a palavra Paulo, né? E você pede para ela escrever Paula e ela não sabe escrever. Ela sabe escrever Paulo, mas Paula não. Isso ocorre por quê? Obviamente porque ela decorou a palavra Paulo, né? E ela acha que Paula é uma outra situação, são outras letras, ela não tem noção do som dessa letra. E aí que mora o X da questão, né? Essa criança, na verdade, não tem consciência fonológica e não tem consciência fonêmica. Ela não sabe em que momento o som apresenta em cada instante dessa palavra.
e isso compromete, né, o desenvolvimento da linguagem escrita e da leitura. Então veja bem, se você tem um aluno, se você tem um filho, se você conhece alguém que está com dificuldade no processo de alfabetização, procure um fonoaudiólogo que trabalhe com linguagem escrita, com desenvolvimento da linguagem escrita e da leitura, faça uma avaliação. Você tem que saber que nível de hipótese de escrita que essa criança está, para poder fazer as mediações necessárias para que ela evolua, certo? Mais para frente eu vou vir dar outros vídeos como esse, explicando para você o que a gente pode fazer, que tipo de metodologia que você pode estar usando para que você consiga com êxito fazer com que esse aluno entre na hipótese de escrita alfabética com maestria, certo? Muito obrigada, até lá!